Uniclac. Vamos lá, pessoal, aula 9, parte 2, PJE, Processo Judicial Eletrônico. Bom, vamos seguir. Como a gente conversou no bloco passado, nós vimos que para você ter acesso, basta o login e a senha, ok? Então você vai ter exclusivamente acesso aqui aos autos, exceto se for segredo de justiça ou sigilo. Aí é diferente. Mas o que nós vimos? Que pode acontecer de terceiro ou parte que não está acompanhada de advogado, valendo-se aí do seu ius postulante, o princípio do ius postulante, pode perfeitamente apresentar petições, documentos em papel. Mas esses documentos em papel, essas petições em papéis, serão digitalizadas pela unidade judiciária. Vai ter servidor para isso. Fechado? Quem pode se valer dessa regra também de entregar o papel? Petição em papel. Os advogados, membros do Ministério Público em situações de urgência. Isso também é possível. Olha aqui, ó. Nós estamos no artigo 6º, vamos no parágrafo 2º da resolução, que diz assim, tudo isso é resolução. A regra prevista no parágrafo anterior também pode ser estendida aos advogados, e membros do Ministério Público do Trabalho, em casos urgentes, bem subjetivo, devidamente comprovados em que não for possível a prática de atos diretamente pelo sistema, ou em qualquer outra hipótese, justo impedimento de acesso a critério do magistrado. Então, o juiz vai ter uma certa liberdade para receber aí. Pode ser que as partes comprovem, olha, o sistema estava lento, estava horrível, a gente não conseguiu ter acesso nenhum, não sei. Então, o juiz pode aceitar em algumas outras situações. Em qualquer caso, a critério do magistrado. A regra é ser digitalizada. Caso urgente, comprovou que é urgente, não teve como, pode ser em papel. E aí vai ser transformado em digital depois, nós já vimos isso também. Fechado? Muito bem. Agora, olha aqui o que vai sobrar para os órgãos da AJT. Tem que manter lá o quê? Equipamentos. Olha lá. Artigo 10. Os órgãos da AJT manterão instalados equipamentos. Equipamentos. Eu não tenho escritório físico. E aí? Equipamentos à disposição das partes, advogados interessados, para consulta aos autos digitais, digitalização e envio das peças processuais e documentos em meio eletrônico. Então ninguém vai sair correndo para comprar um scanner. Não dá para comprar um scanner? Não compra. Vá até a Justiça do Trabalho, vá até o tribunal, que vai ter lá instalados equipamentos para você. Então tem lá equipamentos para você enviar, consultar, digitalizar, tem isso. Ah, Renzete, eu fui no meu tribunal e eu não vejo isso. Você vai ver o que é possível fazer para substituir isso. Você pode ir lá na OAB que vai ter. Mas vamos no parágrafo primeiro aqui, ó. Parágrafo 1º. Para os fins do caput, os órgãos da JT devem providenciar auxílio técnico presencial. Preste atenção. Esses equipamentos, nos locais desses equipamentos, vai ter auxílio técnico presencial. As pessoas, para quem? Pelo mundo? Não. As pessoas com deficiência ou que comprovarem idade igual ou superior a 60 anos, deficientes ou pessoas com idade igual a 60 anos vão ter lá auxílio técnico presencial. Pessoal, isso aqui é a cara da banca. Esse tipo de pergunta aqui é a cara da banca, né? Porque envolve idade, então é a cara. Parágrafo 2º. Aos peticionários, inclusive advogados, com deficiência física impeditiva do uso adequado do sistema, será assegurado o direito de peticionamento físico, devendo as peças e documentos serem digitalizados e juntados no sistema por servidor. Pode ser você, da unidade judiciária competente. Então, peticionário, advogado com deficiência física, impedido de usar adequadamente o sistema, ele pode perfeitamente entrar com as petições em papéis, que serão digitalizadas, aí por servidor. Terá servidor para isso. Parágrafo 3º. Os órgãos da AJT poderão celebrar convênios, isso aqui é muito comum. Ah, eu fui no TRT, não vi nada disso que você falou aí. Não vi em nenhum lugar com equipamentos. Por quê? Porque usaram o parágrafo 3º. Os órgãos da AJT poderão celebrar convênios com a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, ou outras associações representativas de advogados, bem como com os outros órgãos públicos, para compartilhar responsabilidades na disponibilização de tais espaços, equipamentos
e auxílio técnico presencial. Então, em alguns TRTs não tem, porque estão lá na OAB ou em outros órgãos, tá? Isso também, esses convênios são feitos mesmo. Pois bem, se for um ato urgente, como nós falamos, vamos voltar a isso aqui, na ocorrência de um ato urgente em que o usuário externo não possua certificado digital para peticionamento ou em se tratando de hipótese do artigo 791, princípio do ius postulandi, as partes podem postular sem advogados, e acompanhar suas reclamações até o final. Princípio do ius postulandi, não pode esquecer disso não, você já aprendeu isso. Então, valendo pela hipótese do artigo 791 da CLT, a prática será viabilizada por intermédio de servidor da unidade judiciária destinatária da petição ou do setor responsável pela redução do termo e digitalização de peças processuais. Então, sempre aí, quem meteu o raio do ato urgente pode apresentar em papel, que de papel será depois digitalizado. Fechado? Muito bem. Vamos então agora ver quem são os usuários. Quando eu falo em PJ, tem que lembrar que tem usuários internos, é até fácil de você gravar, e tem usuários externos. Isso também é cara de prova. Quem são os usuários internos e quem são os usuários externos do sistema? Vamos para o artigo 11 primeiro. Os usuários terão acesso às funcionalidades do PJE de acordo com o perfil que lhe for atribuído no sistema e definido em ato da presidência do Conselho Superior da JT, observada a natureza de sua atuação na relação jurídico-processual. Então, quem são os usuários internos? Magistrados e servidores da Justiça do Trabalho, bem como outros a que se reconhecer acesso às funcionalidades internas do sistema de processamento em meio eletrônico, tais como estagiários, a depender, e prestadores de serviço. Então, de regra, quem são os usuários internos? Magistrados, servidores públicos. Tá lá, vocês serão usuários internos. Vocês são servidores da JT. Outros podem ter acesso? Podem. Depende muito do caso a caso. Até citou aqui, por exemplo, o estagiário, um prestador de serviço, pode ser que ele tenha acesso, sim. Fechado. E quem são os usuários externos? Usuários externos, todos os demais usuários, incluídas as partes, advogados. Atenção, Ministério Público do Trabalho não é usuário interno. Já vi isso em prova. MPT é usuário externo. Ministério Público não é órgão da Justiça do Trabalho. Pelo amor de Deus, viu, pessoal? Questãozinha que derruba muita gente, principalmente os técnicos. Ministério Público não é poder judiciário. Não é. Ele é usuário externo. Volte lá. Então, quem são os usuários externos? Todos os demais usuários, incluídas as partes, os advogados, os membros do Ministério Público do Trabalho, auxiliares da Justiça e terceiros intervenientes. Esses são os usuários externos. Fechado? Muito bem. O artigo 9º vem e traz uma regrinha de presidência. As presidências do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e dos TRTs adotarão as providências necessárias para fornecer pelo menos 2 certificados digitais. Cuidado, é decoreba. Então, as presidências do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e dos TRTs vão providenciar 2 certificados digitais para cada magistrado, preferencialmente de autoridades certificadoras diferentes, para garantir que nunca falhe, nunca fique sem nada, E pelo menos 1 para os demais usuários internos do sistema, internos. Então, presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ok. E os TRTs vão garantir 2, vão tentar garantir, 2 certificados digitais para cada magistrado, de autoridades certificadoras diferentes, para nunca falhar, sempre ter. E 1 certificado digital aos demais usuários internos, aí que nós já vimos. Artigo 13. Caberá ao magistrado gestor da unidade judiciária definir os perfis dos usuários lotados, vedada a designação para o estagiário de perfil diverso daquele existente no sistema. Cuidado também é cara de prova. O juiz é o diretor do processo. O juiz manda na vara o trabalho dele também, não é isso? Então, juiz ou o desembargador lá no TRT, enfim, cada magistrado é que vai definir os perfis na sua unidade. Então, aqui na quinta vara do trabalho, quem tem um perfil tal e tal, fulano, ciclano e beltrano, ele vai definir. Não pode dar perfil diverso para o estagiário, tem muito estagiário, daquele que está no sistema. Cuidado, estagiário não é
não é servidor, igual você, é uma situação bem diferente. Bom, o artigo 8º fala do credenciamento. O credenciamento de advogados ao sistema dar-se-á pela identificação do usuário por meio de seu certificado digital e remessa de formulário eletrônico disponibilizado no portal de acesso ao PJE, devendo preenchido e assinado digitalmente. Então, tudo digital. Então, credenciamento do advogado. Advogado do sistema vai se dar pela identificação do usuário por meio do certificado digital e remessa do formulário eletrônico no portal de acesso ao PJE. Essa é a forma. Parágrafo 2º. O credenciamento implica a aceitação das normas estabelecidas nessa resolução. Então, fez o credenciamento, você aceitou a resolução 136, hein? Assim como nas demais normas que vierem a regulamentar o uso do processo eletrônico no âmbito dos tribunais e a responsabilidade do credenciado pelo uso indevido da assinatura digital. Cuidado com quem fica essa assinatura digital, porque ela é pessoal e intransferível. E você será responsabilizado por tudo. Você é o usuário, né? Então o negócio é sério. Parágrafo 3º. O credenciamento de advogados, na forma prevista neste artigo, não dispensa juntada de mandato para fins dispostos no artigo 37 do CPC. Isso aqui do CPC anterior, 73. Atualizando a resolução, que é a anterior, é o artigo 104 do novo CPC. Esse artigo 104 do novo CPC, só você lembrar, ele permite que em certas situações, prescrição, decadência, ato urgente, preclusão, você é advogado, você pode aparecer no processo sem a procuração e depois juntar no prazo. Você tem prazo para juntado. O que quer dizer aqui? Que você, mesmo sendo um ato urgente, você também tem que juntar o mandato aqui no PJE. Você não está livre disso, não. Volta lá, olha o parágrafo 3º. O credenciamento de advogados na forma prevista neste artigo não dispensa o estado de mandato, não. Uma coisa, outra coisa. Você tem que juntar sem o mandato. Para fins dispostos no artigo 37, hoje, artigo 104 do novo CPC. Então, ninguém te livrou, ninguém te safou de não juntar mandato. Óbvio que não. Alterações cadastrais sempre atualizadas. Responsabilidade é sua. Parágrafo 1º. As alterações de dados cadastrais poderão ser feitas pelos próprios usuários a qualquer momento, utilizando a funcionalidade específica do PJE para esse fim, salvo as informações cadastrais obtidas de bancos de dados credenciados, como Receita Federal, Justiça Eleitoral e OAB, deverão ser atualizados geralmente pelas respectivas fontes. Claro, a própria fonte da Receita, da OAB, é que vai atualizar. Aí é claro. Quais são as... Isso é cara de banca. Quais são as responsabilidades do usuário? O usuário tem as seguintes responsabilidades. Primeiro, o acesso ao seu provedor na internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas. Isso aí é teu. Você busca o acesso à internet, a banda larga, o que for, você que vai optar, e as configurações mínimas que o computador tem que ter para você ter acesso ao PJE. Aí, essa conta aí é tua. 2. Aquisição por si ou pela instituição a qual está vinculado do certificado digital. Padrão ICP Brasil, tipo A3 ou A4. Isso aqui também é carinha de banca, né? ICP Brasil, tipo A3 ou A4. Emitido por autoridade certificadora credenciada e respectivo dispositivo criptográfico portável. 3. O acompanhamento do regular recebimento de petições e documentos transmitidos eletronicamente. Ah, mandei, tá safo. Não. Você acompanha o recebimento. Responsabilidade é sua, lógico. Claro. Será de integral responsabilidade integral do remetente a equivalência entre os dados informados para o envio e os constantes da petição remetida. Você é responsável pelo que você emitiu, pelo que você enviou. Não vai entubar isso para outro. Ah, então pode ser que tenha uso inadequado do sistema? Pode. E aí acontece o quê? Artigo 38 da resolução. O uso inadequado do sistema que cause redução significativa de sua disponibilidade poderá ensejar o bloqueio total do usuário de forma preventiva ou temporária. Aí vem assim, considera-se uso inadequado. O que é isso? Do sistema, para fim do caput deste artigo, as atividades de configurarem ataques ao uso desproporcional dos ativos computacionais devidamente comprovados.
Na hipótese do caput, deverá ser procedido imediato contato, imediato contato com o usuário, bloqueado para identificação da causa do problema e a reativação do sistema. E em caso de advogado, em caso de advogado, aí é diferente, para o advogado, a comunicação respectiva seccional da OAB. Então, aí é para o usuário em geral, contato imediato com ele. Se for advogado, vai entrar em contato, vai levar essa situação para a OAB. Então, tem problema para advogado aí, né? Bom, o PJE funciona 24 horas por dia. Essa é a grande regra, tá? O PJE, essa é a ideia, por isso que é bom. Funciona, fica disponível 24 horas por dia, ininterruptamente. Ressalvadas as hipóteses previstas nessa resolução, que são as manutenções. A gente passa até de falar sobre isso agora. Considera-se indisponibilidade do sistema o quê? A falta de oferta ao público externo, diretamente ou por meio de web service, de qualquer um dos seguintes serviços. Isso que é indisponibilidade. Consulta aos autos digitais, não tem consulta? Sistema indisponível. Sempre a frase todo mundo fala, sistema indisponível. Transmissão eletrônica de dados processados não pode? Sistema indisponível. Acesso a citações, estimações, notificações eletrônicas feitas via sistema indisponível. Ou impossibilidade de utilização de equipamentos disponibilizados pelos tribunais regionais do trabalho para acesso aos usuários externos do sistema. Lembra, o TRT não tem que ter lá os equipamentos, via de regra? Sim. Se não tiver impossível utilização, é igual a falar, sistema indisponível. Fechado? Isso é bem interessante. Bom, temos também disponibilidade pelas manutenções, como eu falei anteriormente. Também haverá a indisponibilidade nos períodos de manutenções programadas do sistema, tem que ter claro, que serão ostensivamente comunicadas aos usuários internos e externos com antecedência mínima de, se a cara de banca, 5 dias. Então vai comunicar manutenção com antecedência de 5 dias e realizadas preferencialmente, não é obrigatoriamente. Pode ser que uma situação tem que ser imediata, é preferencialmente no período das 0 horas, olha lá, de sábado às 22 horas do domingo, que é o final de semana, né? Ou entre as 0 horas de um dia e 6 horas dos demais dias da semana. Então, essa é a regra aí da manutenção. Ampla comunicação, ampla divulgação, com antecedência de 5 dias, mínima, né? E preferencialmente aí no sábado e no domingo, né? Preferencialmente, claro. Bom, não caracterizam indisponibilidade. O que não é indisponibilidade? As falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública. Ó, se a sua internet não está funcionando, por exemplo, está lenta, isso é uma causa de você falar, está indisponível o sistema. Não, não é. Não, senão seria complicado no Brasil, é complicado a relação com a internet. Então, vou repetir. Não caracterizam indisponibilidade as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários. Não, isso não é disponível, não. A não obtenção de acesso ao PJE e eventual defeito à transmissão e recepção dos dados não imputáveis à indisponibilidade ou impossibilidade técnica do sistema não servirão de escusa para o descumprimento do prazo processual, salvo deliberação expressa da autoridade judiciária competente. Então, eu não cumpri o prazo porque o sistema estava indisponível, porque eu não tive acesso. Não, isso não é causa de escusa de prazo. Você pode ter perdido um prazo. Então, você tem que arrumar uma forma de buscar e fazer. Óbvio, né? Vamos lá, seguindo. A indisponibilidade definida no artigo anterior será aferida por quem? Por sistema de auditoria fornecida pelo Conselho Nacional de Justiça do Trabalho. Não, pelo CNJ, perdão, Conselho Nacional de Justiça. E também pelos tribunais regionais do trabalho, devendo ser registrada em relatório de interrupções de funcionamento e divulgada ao público em seus sites na rede mundial de computadores. Então, a gente vai também. O que esse relatório tem que ter? O relatório deverá conter o quê? Data, hora e minuto de início da indisponibilidade. Data, hora e minuto de término da indisponibilidade. Serviços que ficaram indisponíveis e a assinatura digital responsável pela unidade de tecnologia
da Informação ou Informática pelo Tribunal Regional do Trabalho, com efeito de certidão, devendo estar acessível preferencialmente em tempo real ou no máximo até as 12 horas do dia seguinte ao da indisponibilidade. Não preciso nem te falar que na prática isso acontece muito, né? Então nós temos muito problema com o PJE. Aliás, o problema é com a internet, né, no Brasil. Existe sim esse problema, a gente tem esse problema. Então, fixe aí e grave. Em relação aos prazos e vencimentos, os prazos que se vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade serão prorrogados para o dia útil seguinte. Então, se meu prazo vence hoje, que está indisponível o sistema, automaticamente meu prazo está prorrogado para o dia útil seguinte. Não tem que peticionar isso para o juiz pedindo, não. De forma alguma, é automático. E justo, né? Volte. Se a indisponibilidade for superior a 60 minutos, quando, né? Vamos devagar. O prazo que vence no dia da ocorrência, a indisponibilidade, são prorrogados. Tá, mas quando? Aí tem as regrinhas. Porque a regra é que sempre vai prorrogar. Essa é a grande verdade. Vamos embora. A indisponibilidade for superior a 60 minutos, ininterruptos, ou não ser ocorrida entre as 6 e 23 horas. Ou ainda, presta atenção, ocorrer indisponibilidade entre 23 e 23h59. Artigo 17, parágrafo 2º. Os prazos fixados em hora ou minuto serão prorrogados até 24 horas do dia útil seguinte, quando ocorrer indisponibilidade superior a 60 minutos, decore isso, ininterruptos ou não, nas últimas 24 horas do prazo, ou ocorrer indisponibilidade nos 60 minutos anteriores ao término. É muito decoreba para mim, Renzete, mas resolução é isso. É você se interagir com o que acontece. Quem tem a prática aqui pode ser um pouquinho mais fácil, mas é empurrado mesmo o negócio. Bom, indisponibilidade ocorre entre as 0 horas e 6 horas dos dias de expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, qualquer hora, não provocam prorrogação. Nós já falamos, porque pode ser feita manutenção nesse prazo. Então, cuidado. Indisponibilidade entre as 0 horas e 6 horas dos dias de expediente normal, dos dias úteis, e as ocorridas em feriados e finais de semana não prorrogam o prazo. Não prorrogam. Muito justo. 18. O sistema receberá arquivos com tamanho máximo de 1,5 megabyte. É bom saber? É bom saber. É bom saber. 1.5. Com resolução máxima de 300 dpi e formatação A4. Faculta-se o peticionamento inicial e incidental mediante utilização de editor de texto do sistema ou da juntada de arquivo eletrônico tipo Portable Document Format, né, PDF. PDF, possível. De padrão PDFA. Fechado? Isso é possível também. Formato, tem que gravar isso. Tem, tá no conteúdo, né? Tem que gravar. Artigo 10. Os órgãos da JT manterão instalados equipamentos à disposição das partes, então fique tranquilo em relação a isso, para envio de peças. Partes ou terceiros interessados, assistidos advogados, poderão apresentar peças processadas e documentos em papel, segundo regras ordinárias, nos locais competentes para recebê-los, que serão digitalizados por intermédio do servidor, né, inseridos aí no processo para a unidade judiciária. Então, a ideia de ter esses equipamentos é o que salva muita gente aí até em relação à prática, né? Aí, reforçando, parte ou terceiros interessados desassistidos de advogado, não tem advogado, poderão apresentar peças processuais e documentos em papel, segundo as regras ordinárias nos locais competentes para recebê-los, que serão digitalizados. Vai ficar digitalizado, não vai ficar em papel. Não vai ficar em papel. A regra prevista também pode ser estendida aos advogados, membros do Ministério Público em casos urgentes, nós já falamos. Então, se for em caso urgente, comprovado, eles também podem usar o papel e depois será digitalizado. Fechado? Tranquilo? Artigo 18, parágrafo 3º da Resolução 136. O sistema de armazenamento de documentos digitais deverá conter funcionalidades que permitam identificar o usuário, promover a exclusão, inclusão ou alteração de dados, arquivos baixados, bem como o momento de sua ocorrência, ou seja, funcionalidades, ferramentas
para você mexer, arquivar, incluir, editar, enfim, né? Tentar facilitar ao máximo aí o povo. Parágrafo 4º. É a atribuição típica dos magistrados de primeiro e segundo graus, se for o caso, tornar indisponíveis peças e documentos assinados no sistema. Só eles. A parte o advogado poderá juntar quantos arquivos se fizerem necessários, a ampla e integral defesa de seus interesses, desde que cada um desses arquivos observe o limite de tamanho máximo fixado no caput de artigo. Tá. Se ultrapassar, entrega em papel. Os documentos produzidos, artigo 19, eletronicamente, os extratos digitais, os documentos digitalizados juntados aos autos pelos órgãos da AJT e auxiliares, pelos membros do Ministério Público, pelos procuradores, pelos advogados, têm a mesma força autoridade. Então, hoje, tudo que você juntar como documento no PJE tem a mesma força dos originais. É a mesma força. Até que se prove o contrário, né? E vem aqui. Ressalvada a alegação motivada e fundamental de alteração. Olha, tem validade do documento? Tem. Juntou? Vale como original. Mas se alguém alegar, isso aqui foi adulterado, isso aqui é uma cópia fraudulenta, aí nós temos a exceção. Aí vem parágrafo 2º. Incumbirá aquele que produzir o documento digital ou digitalizado e realizar a sua juntada nos autos, zelar pela qualidade deste, especialmente quanto à sua legalidade. Então, deu aí uma incumbência para quem juntou o documento, né? Ficar observando e zelar pela integridade do documento. Parágrafo 3º. A arguição de falsidade do documento original será processada eletronicamente, na forma da lei processual em vigor. Os documentos cuja digitalização mostre tecnicamente inviável, acabei de falar, não tem como, está muito claro, muito escuro, são muitas laudas. Então, se for inviável o documento, a juntada, né? Ou um grande volume, tamanho, formato, ou por motivo de ilegibilidade, deverão ser apresentados em secretaria no prazo de 10 dias. Então, papel, contados do envio da petição eletrônica. Então, em 10 dias, contados do envio da petição eletrônica. Comunicando o fato. Vou juntar os documentos porque está ilegíveis. Após o trânsito em julgado, os referidos documentos serão devolvidos, incumbindo-se a parte, preservados até o final do prazo para a propositura da ação rescisória, quando admitido. Então, acontece muito de estar um documento antigo, inelegível, ou até, se for o caso aí, muitos documentos, né? Então, nesse caso, pode ir lá apresentar na vara. Parágrafo 5º. O usuário deve assegurar que os arquivos eletrônicos que enviar ao PJE estejam livres de artefatos maliciosos. O que são artefatos maliciosos? Olha aí, prova de informática. Vírus, spyware, trojan, worms. Vocês sabem isso melhor do que eu. Em quaisquer dessas hipóteses, os arquivos poderão ser rejeitados de plano, informando-se ao usuário as razões de rejeição como efeito dessa questão. Não recebemos os arquivos, os documentos que estão com vírus. Você não compra nenhum antivírus no seu computador, está com vírus. Não recebe. E aí você não vai ter prazo devolvido, não. Artigo 20. Excetuando-se os documentos referidos no artigo anterior, todos os demais documentos apresentados deverão ser retirados pelos interessados no prazo de 45 dias, para efeito do artigo 11. Então tem prazo para você retirar aí os seus docs. Fechado? Bom, vamos seguir ainda. A gente está fechando aqui esse bloco, ainda com a resolução 136. Repito, é chata. Ninguém falou que é legal, é muito chato. Tem que ler, pegar o que pode virar em prova, para a gente tentar salvar aqui uma questãozinha, que deve ser no máximo uma questãozinha, mais tardar 2 na sua prova, acho que vem só uma. Então, para a gente acertar essa questão. Mas, repito, acabou isso aqui, você tem que ler a resolução na íntegra. Fechado? Combinado? Vai lá, toma uma água, estica os ossos, volta logo para o bloco 3 da aula 9. Estou aqui te esperando, paradinho, avante. Clique like.